Estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Sério, continuando a entrevista com Márcio Brito, que é o presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas. Márcio, nós temos uma pergunta de um telespectador, direcionada para você. Vamos assistir? Olá, Manaus. Olá, Paulo Pacheco, meu amigo, meu companheiro. Pessoa refinadíssima. Parabéns pelo teu programa. Manaus precisava realmente, a sociedade amazonense precisava de um programa com todo esse gabarito, com todo esse know-how que tens oferecido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Márcio Brito, presidente do IPEM. A frota de Manaus hoje ultrapassa 700 mil carros. Carros esses que, uma vez abastecidos, precisam da seguridade do IPEM para com as bombas de gasolina. Como que o senhor vem trabalhando essa idoneidade nesses postos de gasolina? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Juliano, muito obrigado pela pergunta. A questão dos postos de combustível na cidade de Manaus e no interior do estado realmente é muito complexa. A orientação do governador José Mello é que o IPEM realize de forma preventiva pelo menos 6 fiscalizações em 100% dos postos de combustível, fora as denúncias e o nosso plano de trabalho, que é o nosso planejamento normal. Ou seja, então hoje, Juliano, nós podemos garantir que o governo do estado, por meio do IPEM, fiscaliza 100% das bombas medidoras que existem na cidade de Manaus, inclusive os pontões, os postos flutuantes que encontram-se da orla, realizando os ensaios e colocando uma marca do Inmetro com uma periodicidade de 12 meses. E o que é importante orientar é que o consumidor, antes de abastecer, veja se na bomba existe essa marca do Inmetro. Nós registramos várias denúncias na nossa ouvidoria, porque o primeiro indício, Paulo, é em relação ao ponteiro, o marcador. Um caso do dia a dia. A pessoa abastece num posto próximo de casa. Vamos dar um exemplo que abasteça R$50. Ele sabe mais ou menos aonde o ponteiro vai chegar. De repente ele abastece no outro posto, bota os mesmos R$50 e vê que o ponteiro não chegou onde ele está acostumado a ver. Pronto. Ali é um primeiro indício que, de repente, aquela quantidade declarada na bomba não entrou no seu tanque. Por isso que nós orientamos, primeiro, verifique se o frentista zerou a bomba. Porque pode acontecer também, Paulo, agora um outro episódio, todos os dias denúncia do referido posto. Chegava no posto, realizava toda a perícia, a bomba certa. E no outro dia denúncia e a bomba certa. Ora, nós identificamos que o frentista não zerava a bomba. Então tinha um carro, colocava R$30. Saía, o outro carro chegava e colocava 100, pedia 100. Mas ele não zerava os 30, ele só fazia completar. Ou seja, aquele carro só levava 70. E o frentista, infelizmente, estava praticando essa fraude. Então, para evitar o risco do equipamento e possíveis má-fé por parte de alguns frentistas, que são poucos, a maioria são profissionais sérios, é que tome alguns cuidados. Primeiro, verifique se a bomba está zerada, está partindo do zero. Segundo, existe a marca do Inmetro. Pode fazer o abastecimento normal. Mesmo assim, se você desconfiar de alguma coisa, você solicita do gerente do posto imediatamente uma aferição. Paulo, todos os postos do estado possuem um medidor de volume. É um aferidor que a lei determina que todos os postos tenham, e tem. E esses aferidores são rastreados pelo IPEM. Então nós realizamos a calibração desse medidor, colocamos o nosso lacre e o nosso selo. Pronto, aquele equipamento que todo posto tem é o tira-dúvida. A leitura é muito simples. Existe um painel e você pede 20 litros. O frentista vai colocar 20 litros no equipamento. A marca tem que ficar no zero. Se ficar diferente, realmente essa bomba tem problema. Não é muito difícil, não é muito técnico. Percebeu? Ligou o carro, viu que o ponteiro não subiu? Gerente, por favor, você pode fazer uma aferição dessa bomba? Eu sei que você tem um equipamento aí, que é uma medida de volume, e ele vai fazer na hora. Se tiver errado, denuncie ao IPEM. Aqui no Amazonas, eu sei que não é legal ficar falando qual foi o posto ou qual deixou de ser o posto, mas eu queria que tu me citasse alguma medida do IPEM onde ele conseguiu realmente detectar que havia má-fé do dono daquele posto para poder ferir os direitos do consumidor. Sabe, Paulo, nós identificamos duas categorias
duas famílias de equipamentos onde o índice de irregularidade foi muito alto. A primeira foi em relação aos postos de combustíveis, principalmente localizado na Zona Norte. Ali na rua Grande Circular, nós identificamos da quantidade de postos que existe naquela rua, cerca de 30% apresentaram irregularidades. Infelizmente, um outro indicador muito alto de irregularidade são as balanças de feiras e mercados, mas as balanças mecânicas, aquelas balanças muito antigas, né? Então, o que nós orientamos no caso da balança? Que faça sua aquisição numa balança eletrônica. Não é que ele está 100% blindado de fraude, mas é muito mais difícil. Na última fiscalização, Paulo, nós encontramos, olha só como às vezes as pessoas usam a criatividade para o mal. Nós encontramos imã, pedra de imã, embaixo do prato da balança, pesando 400 gramas, 600 gramas, 700 gramas, exatamente para fraudar na hora da pesagem. Coisas que ficam mais difíceis usando uma balança eletrônica. Então nós orientamos, né, que ao fazer a aquisição dos seus produtos, procure uma balança eletrônica e verifique se essa balança tem a marca do Inmetro. Todos esses instrumentos, você pode perguntar, mas Márcio, vocês fiscalizam todas as balanças da cidade? Paulo, nós não temos como garantir 100%, mas o ano passado nós fiscalizamos 73 mil balanças na cidade de Manaus. Ou seja, tem rede de supermercado que apenas uma loja tem 200 balanças, tem 250 balanças. E você pode perguntar, mas como é possível fiscalizar isso somando com o interior do Estado? Exatamente essa orientação do governo. Planejamento e gestão. É a minha opinião. Sem planejamento você não consegue saber nem como vai atingir os seus objetivos. Exatamente. Principalmente o momento que nós estamos vivendo, realmente passando por um momento com algumas dificuldades, você tem que inovar. E das dificuldades, da crise, que aparecem as oportunidades. Por isso, nós fiscalizamos o interior do Estado fazendo gestão, fiscalizando por calha de rio, todos os municípios daquela calha, colocando, por exemplo, o Rio Solimões, uma equipe para Tabatinga e ela vem descendo de barco até Manaus, visitando 17 municípios, uma média de 5 a 6 dias em cada município, fazendo logística com as linhas de barco para mandar os materiais apreendidos e os produtos para ser testados no laboratório. Ou seja, dessa forma, nós conseguimos fiscalizar e passar essa tranquilidade nessa relação comercial aos consumidores. Márcio, você é o representante da região norte na Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro. Qual é o seu papel nessa representação tão importante que representar os 7 estados da região norte do Brasil? Sem dúvida é um privilégio muito grande, Paulo, porque é feita uma eleição nacional e já pelo segundo mandato, por unanimidade, nós conseguimos ser o representante da região norte. Isso significa que as demandas técnicas, administrativas e orçamentárias da região são despachadas aqui no Amazonas para que seja resolvido e dado todos os encaminhamentos no Conselho Gestor, que é o fórum dentro do Inmetro, que resolve essas questões. Essa importância de ter esse cargo através dessa eleição para você, qual é o grande sentido de você representar esses 7 estados no que tange as informações, as trocas de experiências? Eu quero que você possa me dizer, Márcio, que essa troca de experiência, como é que ela chega nesses 7 estados, você como sendo o representante nacional da região norte? Então, o critério para se candidatar já é um critério bem definido, no sentido de seguinte, você tem que atingir mais de 75% de resultado positivo na sua gestão. Esse é o pré-requisito para ser candidato a representante de região. E nós atingimos mais de 85%. Desde 2011, com a construção da nossa sede própria, com a construção do nosso laboratório, com a construção do nosso centro de treinamento via distância. Hoje, principalmente com o problema da crise, nós não temos como recursos para mandar os técnicos todos os meses para o Inmetro, no Rio de Janeiro. Então, nós treinamos hoje e capacitamos 100% dos nossos técnicos por meio de videoconferência, de treinamento à distância. Foram pontos implantados que permitiu um resultado superior a 85%, que nos credenciou a se candidatar. Com isso, nós tivemos a unanimidade da eleição e a experiência ela é muito positiva, porque primeiro nós temos a nossa realidade e afins.
né? Claro, com algumas peculiaridades, mas a nossa questão geográfica é muito parecida da região norte. Geralmente as necessidades e as demandas lá do Pará, lá do Acre, lá do Amapá, também, e suas dificuldades também são as nossas dificuldades. Então fica muito fácil de a gente entender e reivindicar exatamente a solução dos problemas. Entendi. Perguntei isso de você, Márcio, porque você é gestor desde 2011, né, diretor-presidente do IPEM, e eu queria saber também qual foi o grande legado que você vem deixando ao longo desses anos, desde 2011, à frente do IPEM. Sabe, Paulo, o IPEM Amazonas ele foi criado em 1994, mas há 35 anos existia uma representação de Fortaleza. Então, Fortaleza que realizava essa atividade aqui no estado. Bom, nós assumimos em 2011 e graças a uma grande ação do governo, no sentido de viabilizar um terreno junto à Suframa, no sentido de viabilizar os recursos junto ao Inmetro, em 2013 nós inauguramos uma sede própria. Ainda no governo Omar Aziz. Ainda no governo Omar Aziz e José Melo. Inauguramos esse espaço, uma área de 7 mil quilômetros, 7 mil quilômetros quadrados de área construída, laboratório de referência. Esse foi um aporte muito grande, principalmente para a indústria, porque a maioria dessas indústrias, Paulo, são certificadas ISO. Então eles precisam calibrar seus equipamentos. Mandavam para São Paulo ou para outros laboratórios. Hoje o governo do estado, por meio do IPEM, realiza esse trabalho. Vários produtos não eram fiscalizados, porque nós não tínhamos depósito para armazenamento, nós não tínhamos espaço físico para realizar os ensaios, principalmente os grandes massas, material de construção, argamassa, cimento. Nós não tínhamos como fazer uma amostra significativa e trazer para dentro do laboratório, porque não tinha estrutura. Hoje nós fiscalizamos 100% dos produtos que são embalados na ausência do consumidor. Da cesta básica, do quilo de arroz, do quilo de farinha, ao saco de cimento, à argamassa. Tudo foi possível com a construção da sede nova, que é o grande legado que vai ficar para a sociedade amazonense. Márcio, segundo a Lei 16.402 de 2014, os postos de combustíveis que fornecem o gás natural veicular somente poderão abastecer os veículos dos consumidores mediante apresentação prévia do selo de abastecimento de GNV. Eu te pergunto, isso realmente acontece na prática? Será se o frentista, na hora que vai abastecer o GNV, pergunta se o consumidor final tem o selo do Inmetro, se aquele material pode realmente... Será se o dono do posto de gasolina não vai proibir ele de poder fazer essa pergunta necessária? Como é que é essa fiscalização tão difícil nesse sentido do gás veicular? Verdade, Paulo. Nós orientamos que a população passe a usar o gás natural. É um combustível limpo, existe uma economia de até 40%, mas que seja utilizado dentro das normas estabelecidas. Paulo, nós encontramos verdadeira bomba relógio andando na cidade na última fiscalização. Porque nós temos 5 empresas credenciadas para fazer a instalação do kit, ou seja, só pode ser instalado nessas 5 credenciadas. E nós temos 6 postos credenciados para fazer a venda desse combustível. E nós identificamos carros que fizeram instalação com qualquer pessoa, de forma clandestina, e o pior, estavam abastecendo normalmente. Paulo, algumas pessoas utilizavam o cilindro do GLP, que é o gás de cozinha, é o gás doméstico. Se o gás natural entra naquele cilindro, a explosão é inevitável. E o que nos surpreende são posicionamentos de alguns proprietários de postos. Nós não queremos que o frentista seja o fiscal do IPEM, que vai analisar todos os kits, fazer a inspeção. Não. Nós só queremos que o frentista, ao abastecer, antes de abastecer, solicite. Amigo, me apresente aí o seu certificado com o selo do Inmetro. Apenas isso. Que é uma garantia que foi feito numa oficina credenciada e atende os padrões técnicos. E o proprietário do posto falou o seguinte, mas aí, quem não tiver o selo do Inmetro, eu não vou vender gás. Eu não posso deixar de vender gás. Eu falei, então você pode permitir que exploda tudo, né? Porque primeiro quem vai morrer é o seu frentista, é o seu funcionário, que está ali diretamente tirando o volume de gás. Então, são pensamentos que
ainda, nos dias de hoje, nós somos obrigados a ouvir. Pensamento retrógrado. Exatamente. Então a gente tem que estar preocupado, claro, com o seu lucro, com a sua atividade econômica, mas com a vida. Com a vida. Nós estamos intensificando essa fiscalização, estamos fiscalizando diariamente esses 6 postos de gasolina para não permitir que carros que foram instalados de forma clandestina utilizem essas bombas medidoras. Eu fico aqui imaginando como uma pessoa que é um empresário, porque eu acho que para a pessoa poder ser empresário, ter um posto de gasolina, ele tem um mínimo de estudo, um certo critério mais aguçado das coisas. Eu acredito que ele tinha que ser um parceiro do IPEM nessa fiscalização, no sentido de poder trazer mais segurança para a cidade, mais segurança para o próprio posto dele, fazendo um trabalho mais justo e honesto. Não é verdade, Márcio? Verdade. Nós precisamos formar o consumidor consciente. E o consumidor consciente passa por todos os estágios da sociedade, vai da população em geral, do empresário, do industriário, do profissional de saúde, enfim. Tem que pensar no bem da coletividade. Nesse caso, ele estava pensando apenas no lucro e botando em risco toda a sociedade, o que nós não iremos permitir. Márcio, em casos como este, em casos como de balanças adulteradas ou em casos de combustíveis mesmo, seja gasolina ou álcool também, na parte de você comprar o produto e receber menos dentro do tanque, como é que são aplicadas essas multas? Existe alguma legislação que diga quais são os valores que tem que ser dessas sanções? Se é pecúnia, se é fechamento do local? Como é que funciona isso, para a gente explicar um pouco para os nossos telespectadores? É importante deixar claro, Paulo, que a atividade que o IPEM desenvolve, ela é uma atividade federal. O IPEM desenvolve por meio de um convênio com a União, onde o governo do estado entra com os servidores e o Inmetro entra com a manutenção da atividade, com as taxas e as multas que são geradas. Existe toda uma legislação federal, uma lei, que regulamenta exatamente tudo isso, todas as penalidades, da advertência até a multa, passando pelo auto de apreensão, o auto de infração e as multas, e inclusive a destruição desses produtos. Entendi. Márcio, nós estamos chegando ao final do segundo bloco e nós vamos continuar no terceiro bloco com você, lhe entrevistando, porque essas informações elas são muito importantes para a sociedade amazonense e para mim também, que estou aprendendo junto com você aí, dando essa aula sobre o Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado do Amazonas. Não saiam daí. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco.